Um homem grande e corpulento avista um menino pequeno e magro chamado Lee Sungmin, que parece confuso. O homem diz ao garoto para se acalmar e ouvi-lo. Sungmin ainda está confuso e perplexo com a situação em que se encontra, e ele se verifica para ver se é realmente real. O nome do mundo em que estão é Eria, e todo tipo de demônio e monstro existe nesse mundo. Este mundo é um campo de batalha onde tudo luta para sobreviver. Esse mundo ganancioso convoca vários outros mundanos de todas as dimensões. O primeiro lugar para onde ele convocou esses outros mundanos é o lugar onde Lee Sungmin reside agora, a cidade dos comércios, Xanavis. O homem pergunta a Sungmin se ele aprendeu artes marciais ou magia antes, ao que Sungmin responde, não. A partir dessa resposta, o homem assume que Sungmin não possui classe. Sungmin está confuso sobre o que ele quer dizer com não ter classe. O homem diz a ele que é apenas um termo e que ele vai explicar devagar, então ele o instrui a segui-lo. O homem diz a ele que agora que o viu convocado, não pode simplesmente deixá-lo. Ele insiste que conversem enquanto comem, presumindo que Sungmin provavelmente está com fome. Eles caminham por uma passagem discreta, e o homem pergunta a Sungmin se ele está com sede por ter sido convocado. Sungmin responde, dizendo que está com bastante sede, então o homem lhe entrega uma garrafa de água. Sungmin agradece ao homem por ser tão generoso e gentil. Ele bebe a água da garrafa, mas imediatamente cospe, espirrando o homem no rosto. O líquido que foi cuspido parece estar ardendo nos olhos do homem. A atitude tímida de Sungmin parece ter mudado. Ele derrama o líquido restante da garrafa e diz ao homem que foi difícil agir como um submisso que não sabe de nada. Ele diz ao homem que sabia que o líquido na garrafa continha o veneno paralítico dos goblins. Ele notou que, embora não tenha mudado o sabor ou a cor da água, tinha um sutil cheiro de peixe. Isso explica por que o líquido está ardendo nos olhos do homem quando é cuspido em seu rosto. Acontece que Sungmin não era um iniciante ingênuo, e ele estava apenas fingindo para enganar o homem. Mas algumas das suposições do homem estavam corretas. Sungmin acabará de ser convocado, e ele não está em nenhuma classe, mas tem 13 anos de experiência. Ele consegue chutar o homem na virilha apesar da grande diferença de tamanho entre eles. Ele vê a faca no colete do homem, a agarra e a usa contra o homem, cortando-lhe a garganta. Em seguida, lembra o homem de uma das regras de Eria, não confie facilmente nos outros. Após a confrontação de Sungmin com o homem, ele coleta 100.000 ER e uma única adaga, o que não é muito, mas é melhor do que nada. Sungmin já havia verificado seu corpo antes e observou que não havia uma única cicatriz nem nenhum músculo presente, então ele conclui que voltou 13 anos no passado, quando foi convocado pela primeira vez para Eria. Lee Sungmin tinha 27 anos e era um mercenário de classificação C. Ele vivia uma vida comum de classe baixa, ganhando dinheiro suficiente apenas para sobreviver ao dia em Eria. Por não ter talento nem origens, ele não conseguia subir na vida, não importava o quanto tentasse. Ele procurou uma maneira de mudar sua vida irritante e conseguiu agarrar uma chance quando encontrou um calabouço não descoberto. Após esforços meticulosos, encontrou um único baú do tesouro. Ao abri-lo com grandes expectativas, encontrou apenas uma pequena pedra dentro. Ele a carregava consigo porque não tinha como descobrir seu uso, mas isso acabou o levando à sua situação atual. Depois de considerar tudo, a pedra parece ser algo que faz o portador voltar ao passado, uma pedra de regressão. Sungmin verifica seu status para ver se algo mudou, mas ao verificar, suas estatísticas são as mesmas que tinha quando foi convocado pela primeira vez, 13 anos atrás. Primeiro, ele pensa que a regressão foi inútil, mas depois percebe que reteve 13 anos de memórias. Não é totalmente vívido, mas ele ainda se lembra de grandes eventos e agora pode fazer certas coisas porque não está em uma classe. Existem todos os tipos de seres de outro mundo convocados para Eria. Há magos que usam magia e artistas marciais que usam artes marciais, e entre eles, o mais comum é não ter classe. É uma tela em branco. Eles podem aprender qualquer coisa e até receber um bônus especial de crescimento. Embora pareça incrível à primeira vista, na verdade são os indivíduos de menor classificação no ecossistema, ou Eria. Como não têm habilidades, todos morrem no ambiente selvagem de Eria antes mesmo de conseguirem fazer algo. Lee Sungmin também não tinha classe e viveu como um mercenário de classificação C, sofrendo todo tipo de dificuldade e humilhação por 13 anos. Mas no final, ele morreu. Viveu uma vida medíocre sem realizações, então promete a si mesmo que se tornará mais forte usando qualquer meio necessário. Sungmin chega ao escritório de realinhamento ósseo saudável e pede para receber um procedimento de remodelação de esqueleto. Através do procedimento, ele adquiriu um esqueleto marcial de baixa classificação e uma verdadeira técnica de cultivo celestial. Ele obteve 2 das 3 chances que poderiam melhorar seu estado patético, que ele não poderia obter em Xanavis 13 anos atrás. O esqueleto marcial permite que ele aprenda facilmente artes marciais. A única maneira de receber esse procedimento é ser sem classe e não ter habilidades aprendidas.
O homem que realiza o procedimento oferece fazê-lo em Sungmin gratuitamente em troca de publicidade gratuita. Em sua vida passada, o médico que fez o procedimento morreu de uma doença pouco depois, então havia pouquíssimas pessoas que obtiveram a oportunidade. Agora que ele tem o esqueleto marcial juntamente com o bônus de crescimento sem classe, ele pode ficar mais forte ainda mais rápido. A verdadeira técnica de cultivo celestial é uma técnica que permite acumular energia interna, é a base de uma técnica de cultivo de energia. Existem várias categorias de técnicas de cultivo categorizadas por sua estabilidade ou velocidade de aprimoramento da energia interna. A técnica que ele havia aprendido em sua vida passada era uma técnica de cultivo de segunda categoria comum, mas havia uma técnica de cultivo de primeira categoria escondida em uma pequena e antiga biblioteca em Xenavis. O dono da biblioteca não tinha ideia de seu valor, então ele conseguiu comprá-la por uma pechincha. Sungmin agora deseja a terceira chance restante, o prêmio vencedor do Coliseu que abrirá em 1 ano. Seus padrões não são muito altos, porque apenas uma classe pode participar. É mais do que possível que ele permaneça em Xenavis para aprimorar suas habilidades durante esse ano. O que ele precisa agora são fundos suficientes para hospedagem, então ele precisa ganhar pelo menos 30.000 ER por dia. Portanto, para ganhar dinheiro enquanto aprimora suas habilidades, ele precisa caçar monstros. Sungmin se aproxima de um homem que está vendendo armaduras. Ele nota um colete de peito que desperta seu interesse. O homem que o vende diz a ele que provavelmente serviria, já que o aventureiro que costumava usá-lo era do tamanho dele. Ele tenta comprar 3 itens, o colete de armadura, uma lança e 2 adagas. O homem vendedor pergunta a Sungmin se ele sequer tem dinheiro para comprar todos os itens, e Sungmin diz ao homem que ele tem 60.000 ER consigo. O homem ri alto, dizendo a Sungmin para se afastar, já que ele precisaria de pelo menos $300.000 para comprar os itens que ele deseja. Sungmin pergunta ao homem se ele pode fazer a compra a crédito, mas o homem recusa. Sungmin então se oferece para vender suas roupas e pergunta ao homem quanto ele está disposto a pagar por elas. Sungmin tenta ao máximo convencer o homem, mas seus esforços são inúteis. O homem ri dele por subitamente se aproximar com olhos cansados depois de fazê-lo rir com uma expressão inocente anteriormente. O homem então diz a Sungmin para pegar os itens que ele deseja e que ele dará crédito pelo valor que Sungmin não possui. Ele diz a Sungmin que gosta de sua atitude desgastada e lutadora, mesmo que seja apenas um moleque. Ele diz a Sungmin que acha que ele se tornará um de seus clientes regulares, então ele o orienta a garantir pagar os $250.000 ER de crédito assim que tiver o dinheiro. Sungmin agradece ao homem, mas parece um pouco confuso com a atitude do homem. A taxa de sobrevivência de alguém depende muito se tem ou não armadura, mesmo que seja apenas uma armadura leve. Foi uma boa escolha comprar a armadura, mesmo que ele tenha tido que se esforçar. Ele nunca havia recebido um favor como o do homem que vende armaduras antes. Coisas desse tipo não eram realmente comuns em Eria. Ele se pergunta se o homem estava pensando em apunhalá-lo pelas costas depois de se aproximar dele. Ele está no terreno de caça e isso lembra de quando ele chegou lá pela primeira vez, 13 anos atrás. Naquela época, ele era o epítome do patético. Agora que ele está mais preparado e melhor equipado, ele consegue caçar monstros com mais facilidade. Ele usa sua lança para empalar um goblin com um único golpe. Um tiro, um acerto é um movimento que dispara uma lança usando a mão esquerda como um cano. Usá-lo com uma mão não treinada, como a dele, causa queimaduras. Ele decide fazer algumas calosidades nas mãos primeiro para evitar qualquer lesão adicional. Uma pessoa misteriosa com cabelos verdes longos e uma capa preta medita em um quarto escuro e assustador com uma névoa vermelha ao redor. Partículas azuis começam a aparecer, o que surpreende a pessoa. Sungmin chega a uma loja e é saudado e bem-vindo por Jack Arjusi, um trabalhador da loja. Ele entrega a taxa de hospedagem a Jack. Jack então pergunta a ele de onde ele comprou a bolsa dimensional, já que um item assim custaria perto de $1 milhão. Sungmin diz que a conseguiu por um preço baixo com um comerciante com quem ele lida frequentemente. Ele entrega dentes de goblin e fluidos corporais a Jack, e com a quantia que lhe deu, Jack o deixará ficar na pousada por 2 dias. Jack então elogia Sungmin, dizendo que quando ele se aproximou pela primeira vez, sugeriu usar subprodutos de monstros para pagar pela hospedagem. Ele também parecia prestes a morrer em breve. Já se passaram 2 semanas desde que Sungmin está hospedado na pousada de Jack, e ele tem caçado monstros todos os dias desde então. Jack se pergunta se isso é o que ser talentoso parece. Jack está começando a irritar Sungmin, então ele simplesmente se afasta enquanto Jack continua tagarelando. Sungmin ainda está chateado com o comentário de Jack sobre ele ser talentoso. Ele acha que é uma palavra que não combina com ele porque ele era tão sem talento naquela época. Depois de sofrer muito, ele encerrou sua vida anterior como um mercenário de classe C. Sungmin é capaz de aprender artes marciais ao lembrar como elas funcionavam em sua vida anterior, mas as técnicas que ele reaprendeu são apenas artes marciais de segunda categoria.
Não importa o quanto ele aprenda essas artes marciais de segunda categoria, ele não consegue avançar. A única esperança que ele tem é a técnica de cultivo de primeira categoria, a técnica de cultivo celestial pura. Ele usa a técnica para ficar forte em artes marciais. O próximo dia chega e uma garota na pousada pergunta a Sungmin se ele vai novamente para a floresta. Ela então pergunta por que ele está sempre caçando na floresta, já que está colocando sua vida em risco ao estar lá. Essa garota é filha de Jack e Lula. Em seguida, Sungmin responde a ela, dizendo que é porque ele é um outro mundano, então se quiser sobreviver, precisa caçar monstros para ganhar dinheiro. Ela então o repreende, chamando de tolo, e explica a ele que existem outros trabalhos que ele poderia fazer. Ela então lhe recomenda um emprego trabalhando na pousada deles, já que seu pai já gostou dele. Ele recusa essa oferta, dizendo que não sabe cozinhar nem limpar. Lula não parece entender Sungmin. Ele sai e diz a Lula que estará de volta para o jantar. Em sua vida passada, ele vivia cedendo e fazendo concessões com os outros. Ele poderia fazer isso novamente, mas não quer viver assim. Desta vez, ele tentará obter as coisas que invejava e fará o que for necessário para ter uma vida melhor do que a anterior. O sino do meio-dia toca, o que significa que outro mundano será convocado. Um portal aparece perto de uma fonte, e uma pessoa jovem com olhos vermelhos vestindo uma capa sai. Sungmin se pergunta se essa pessoa conhece artes marciais e se tem a mesma idade que ele. A pessoa é abordada por um grupo de bandidos e lhe oferece uma garrafa de água, assim como Sungmin quando ele foi convocado pela primeira vez. Sungmin vira as costas, mas esbarra em um homem alto e volumoso. O homem dá um soco no rosto de Sungmin e o joga ao chão. Os cidadãos ao redor começam a se preocupar com a confusão que estão causando. O homem robusto explica a eles que Sungmin quebrou o nariz e que ele está ensinando uma lição a ele. Os cidadãos então os ignoram e voltam a se ocupar com seus próprios afazeres. Os bandidos de antes chamam pelo homem robusto. Seu nome é Yunmin. O homem volumoso parece ser do mesmo bando dos bandidos que ele viu antes. Ele o reconhece como um artista marcial de terceira categoria com base na técnica que ele usou. Um artista marcial pode ser distinguido pelo seu nível de habilidade em artes marciais. Artistas marciais de terceira categoria são o nível mais baixo e podem ser alcançados rapidamente, mesmo com pouco domínio das artes marciais. No entanto, Sungmin acabou de regredir, então ele ainda não conseguiu alcançar o nível de terceira categoria. Sungmin não pode vencer por si só, e com a insensibilidade das pessoas em Xanavis, não há chance de alguém ajudá-lo. Ele adverte o outro mundo que estava presente antes, dizendo a ele que a garrafa que os bandidos deram a ele contém veneno paralisante. O jovem então derrama o conteúdo da garrafa. O bandido de antes se aproxima de Sungmin, ameaçando, e então se aproxima para atingi-lo com um golpe de joelho. Ele esquiva do ataque com sua técnica e ataca o bandido nas costelas com o cotovelo e depois com as palmas das mãos pouco depois. As técnicas que Sungmin está usando não parecem afetar muito o bandido. Quando se trata de peso e força muscular, uma criança não pode realmente fazer muito com artes marciais. Os outros bandidos então avisam os outros de que, se causarem um alvoroço, os guardas virão. O bandido tenta acabar com Sungmin. Sungmin está ciente de que não pode vencer a luta com as mãos vazias, então recorre ao uso de sua lança, mas antes que possa pegar sua lança de sua bolsa, ele é abordado pelo jovem que foi convocado antes no meio da luta. Ele diz a Sungmin para repetir o que disse a ele antes. Ele fica distraído com essa intervenção repentina, e o punho do bandido está se aproximando rapidamente. O jovem oferece sua ajuda e ataca o bandido. O bandido é arremessado e cai sobre os outros bandidos, que acabaram de ser derrotados. Sungmin está chocado com o poder que o novato foi capaz de mostrar. Um ataque de palma que não está impregnado de energia interna não é algo que alguém de um nível mais baixo possa alcançar. Pelas habilidades que ele demonstrou, ele é um mestre marcial no auge. Sungmin começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Ele tem a mesma idade que ele, é um mestre marcial no auge e foi convocado quase ao mesmo tempo que ele. Ele se pergunta se esse garoto é o pequeno demônio celestial, Vigio-Ion. O culto demoníaco é o representante das seitas não convencionais. Eles adoram o poder em si. O mais forte no culto se torna o líder do culto demoníaco e é chamado de demônio celestial. Seu filho é chamado de jovem líder. Ele é o pequeno demônio celestial, Vigio-Ion. Desde tenra idade, ele foi capaz de usar artes marciais no nível do auge. Ele veio para Eria como um outro mundano e fez um nome para si em toda Eria. Ele tinha mais ou menos a mesma idade que Sungmin, mas havia uma grande diferença de poder entre eles. Oion está no quarto de Sungmin, e eles se apresentam um ao outro. Sungmin explica a Oion sobre o mundo em que estão, dizendo que é diferente do mundo em que estavam antes. Oion então pergunta se não há um culto demoníaco em seu mundo. Sungmin diz que não há cultos demoníacos em seu mundo, e Oion começa a rir. Oion então lembra do momento em que eles estavam sendo confrontados por bandidos na praça e pergunta a Sungmin o que ele estava gritando para ele.
Sungmin diz a ele que estava tentando impedi-lo de beber a água porque continha veneno paralisante. Oyeon começa a rir, mas o chama de arrogante por falar informalmente com ele. Sungmin imediatamente se desculpa com ele. Oyeon então aponta como Sungmin estava usando artes marciais antes e começa a insultar suas habilidades, chamando-as de lixo e ruins. Ele pergunta onde ele aprendeu essas artes marciais tão ruins. Sungmin começa a se sentir ofendido por esses comentários condescendentes e pergunta quais são as intenções de Oyeon. Oyeon responde dizendo que vai ensinar a ele artes marciais. Isso choca Sungmin. Oyeon promete a ele que, se o ensinar, ele definitivamente melhorará, mas ele tem condições, que são que Sungmin deve se tornar seu amigo. Sungmin fica completamente chocado e confuso com essa condição. Em um flashback, vemos um Oyeon mais jovem dizendo ao pai dele, o líder do culto demoníaco Demônio Celestial Vigiak, que ele quer um amigo. Ele diz ao pai que aprendeu sobre amigos em um livro que leu e que aprendeu que ter um amigo pode superar todas as dificuldades. Seu pai então o repreende, dizendo que isso não é verdade para Oyeon, já que ele vai suceder o trono e governar os Myriad Demons, então não há necessidade de ele ter amigos. Oyeon sai triste da repreensão de seu pai. Ak comenta então sobre as habilidades combativas de seu filho. Durante o treinamento, seu filho foi capaz de vencer pessoas gordas apesar de ter apenas 10 anos. Sendo o herdeiro do culto demoníaco, ele cresceu com muitas expectativas. Ele começou a treinar quando era jovem, então não teve tempo de fazer amigos. Não havia lógica por trás disso. Sungmin então aceita a oferta de Oyeon e se torna seu amigo, mas fica um pouco surpreso que ele, um homem de 27 anos por dentro, seja amigo de um garoto de 13 anos. Oyeon começa a ensinar Sungmin a arte mística violeta. É uma técnica da seita não convencional que tem uma característica única. Sungmin então questiona por que está sendo ensinada a arte mística do amanhecer violeta quando pensava que seria ensinado as artes marciais do culto demoníaco. Oyeon então questiona por que ele está usando linguagem formal ao falar com ele. Ele diz para usar linguagem informal, já que são amigos. Oyeon começa a explicar que a arte mística do demônio celestial que ele praticava é a arte marcial praticada pelo líder e pelo herdeiro, então ele não pode ensiná-la, mas ele não vai se arrepender de aprender a arte mística do amanhecer violeta, porque é uma técnica bastante boa. Um mês havia se passado desde que Oyeon começou a ensinar Sungmin a arte mística do amanhecer violeta. O nível atual de artes marciais de Sungmin está entre a terceira e a segunda classe. Comparado com sua vida anterior, isso é um grande desenvolvimento, mas ele se lembra dos comentários sarcásticos de Oyeon sobre suas habilidades, ou melhor, a falta delas. Enquanto na floresta, Sungmin é emboscado por um grande orc. Ele consegue esquivar do ataque a tempo, mas é pego de surpresa. Usando sua lança, Sungmin consegue derrotar o orc com um único golpe limpo no peito. Ele então faz uma inspeção mais próxima, se perguntando de onde veio o orc, já que eles não vivem nas proximidades. Um homem então aparece atrás dele. Ele se apresenta como Von Eryung, a espada de destruição orquídea. Sungmin pergunta qual é o assunto que o levou a se aproximar dele. Ele diz que está lá por causa de um problema relacionado ao orc. Von leva Sungmin até do Sangrian, um macaquinho. Du está incerto sobre Sungmin, dizendo que ele é muito jovem, mas Von o tranquiliza, dizendo que o viu lutar com os próprios olhos e que ele possui habilidades promissoras. Os outros membros do grupo se apresentam a Sungmin. Wang Pei é a adaga da chuva negra, e Remir é um mei da escola de velas. Von explica que recentemente na área, uma facção orc estabeleceu uma nova vila orc, e houve relatos de que eles estavam saqueando aldeias próximas ou matando aventureiros novatos. Então a guilda de mercenários ofereceu uma recompensa de 20 milhões de ER para eliminar a vila orc, e se o saque for contabilizado, o lucro total será de cerca de 35 milhões de ER. Dividindo entre os 5 membros do grupo, cada membro receberá cerca de 7 milhões de ER. Sungmin questiona se deve continuar trabalhando com eles, já que, embora uma oportunidade assim não apareça com frequência, ele não tem certeza se deve confiar em pessoas desconhecidas. Sungmin concorda em trabalhar com eles, e Von fica radiante com sua decisão. Sungmin então pergunta sobre os 2 homens com aparência triste sentados no canto. Von diz a ele que eles são apenas mulas, ninguém sem classe. Eles carregam as bolsas necessárias para a expedição e são pagos com o dinheiro restante. Sungmin e o grupo estão viajando para cumprir a missão dos orcs. Sungmin pergunta quantos orcs há na vila, e Du responde que há cerca de 50, mas eles provavelmente só terão que lutar contra cerca de 30. Ele diz que não há nada muito perigoso na missão, já que os orcs são estúpidos e tolos, então eles só precisam se apressar e matá-los. Von explica o plano deles, dizendo que eles se dividirão em 2 equipes, com Von e Sungmin em uma equipe e o resto na outra. O plano deles é atrair os orcs para fora da vila, depois dividir e conquistar. Remir ajudará espalhando o cheiro deles com sua magia.
O grupo de Du ficará escondido e emboscará os orcs quando eles saírem correndo, enquanto Sungmin e Von acenderão o sinalizador e atrairão o resto dos orcs para fora. Sungmin acha que o plano é aceitável, mas um pouco bruto. Ele pensa que seria melhor armar uma armadilha, mas considerando seus números, não é realista. Eles se aproximam do território dos orcs e se separam. Eles estão caminhando há quase meio-dia agora, e Sungmin começa a ter pena da mula que carrega suas bagagens. Ele pergunta o nome da mula. Ele diz a Sungmin que se chama Bryce. Ele diz a Bryce claramente que não tem confiança se conseguirá protegê-lo quando os orcs começarem a sair correndo, então ele lhe dá a escolha de fugir ou continuar seguindo-os. Bryce diz que não pode fugir, então Sungmin apenas lembra ele para se proteger. Eles chegaram à área e conseguem ver a cerca de madeira no meio das árvores. Antes que Von acenda o sinalizador, Sungmin tira um grande jarro de água de seu bolso interdimensional. Von pergunta qual é o propósito disso, e ele responde dizendo que a água é para criar lama que eles vão esfregar em seus corpos para disfarçar seu cheiro. Von acende o sinalizador, e os orcs percebem. Von então sugere uma ideia, dizendo que eles devem enviar a mula de carga primeiro. Ele diz que seria mais eficaz se enviassem a mula de carga primeiro para desviar a atenção. Bryce fica chocado com esse plano, apontando que ele pode morrer, mas Von ignora e diz que ele não vai morrer. Então ele ameaça Bryce, dizendo que se ele não se apresentar, ele mesmo o matará, mas depois ele ignora de novo, dizendo que está apenas brincando. Sungmin então se apresenta e se oferece para ir na frente. Por volta de 13 orcs foram atraídos para fora, e Sungmin faz o primeiro movimento para atacar. Ele começa a questionar por que se ofereceu para sair primeiro, já que não é amigo de Bryce e não há uma grande conexão entre eles, mas ambos não têm classe. Ele encontrou uma simpatia comum seguindo a regra, os fortes são a lei. Ele então lembra seu treinamento com o Ion e a maneira como ele o ensinou a segurar uma lança e a esfaquear à distância. Ele usa a técnica da lança perseguindo almas em sua terceira forma para derrubar vários orcs. Von entra para ajudar a derrubar os outros orcs. Um orc ataca Bryce, mas Sungmin consegue salvá-lo no último momento. Eles começam a cortar e coletar as orelhas dos orcs mortos. Von agradece a Sungmin por sua ajuda na missão. Ele joga o saco de orelhas de orcs para Bryce e diz a ele para garantir que ele pegue tudo. Eles começam a se reunir com os outros, e enquanto caminham, Bryce agradece a Sungmin. O grupo de Sungmin chega e encontra o outro grupo. Eles dizem que resolveram tudo facilmente há muito tempo. Du pergunta a eles se eles tiveram problemas do lado deles, mas Von os tranquiliza dizendo que eles foram capazes de resolver as coisas rapidamente graças a Sungmin. Ele então diz que o verdadeiro problema começa agora. De repente, Wang arremessa uma adaga no peito de Renir, matando-a. Von se aproxima para atacar Du, mas Sungmin o impede antes que ele possa fazê-lo. Em um flashback da vida anterior de Sungmin, ele está trabalhando como uma mula para um grupo. Eles veem uma multidão se reunindo ao redor de uma execução. Eles olham mais de perto para ver que o que está sendo executado é um mercenário do Murim. O mercenário foi em uma missão e matou todos os seus aliados para ficar com todo o dinheiro para si, mas ele foi pego fazendo isso, é por isso que ele está sendo executado. De volta ao presente, Sungmin está tentando se defender de Von. Ele finalmente reconhece quem é Von. Ele é a pessoa que foi executada por matar seus aliados em sua vida passada. Ele é um artista marcial de segunda classe, então é um adversário formidável, mas Sungmin ainda consegue perceber o fluxo de seus movimentos. Sungmin consegue dar um pequeno corte no peito de Von. Von o recua para evitar um corte mais profundo. Ele pensa que conseguiu evitar um golpe fatal, mas começa a tossir sangue em seguida. A lança estava envenenada. Depois de enfraquecer, Von decide mudar sua estratégia. Ele vai atrás de Bryce e ameaça matá-lo se Sungmin fizer outro movimento. Ele pensou que teria um pouco de simpatia por Bryce, mas seus esforços não funcionaram. Sungmin trabalhou como mercenário durante anos em sua vida passada. A única razão pela qual ele ajudou Bryce foi porque ambos não tinham classe. Bryce de repente revida. Usando o peso de seu corpo, ele esmaga o corpo de Von no chão. Von esfaqueia Bryce, matando-o, mas Sungmin retribui o favor e mata Von. Enquanto isso, Du matou Wang. Sungmin retorna à estalagem e é saudado por Oion. Ele se joga na cama, cansado de todo o trabalho que fez durante o dia. Ele pensa em como Bryce não teria morrido se ele tivesse um pouco mais de energia. Oion então pergunta a ele se ele matou alguém. Sungmin pergunta como ele sabia, e ele responde que podia sentir o cheiro de sangue humano nele. Ele explica que era um artista marcial de segunda classe que tentou matá-lo, então ele o matou em vez disso. Oion diz a Sungmin que ele está escondendo algo e pergunta o que ele está escondendo. Sungmin então questiona por que Oion está perguntando sobre o que ele poderia estar escondendo. Ele pergunta a Oion se ele está dizendo que é estranho alguém como ele, sem realizações, ter derrotado um artista marcial de segunda classe. Oion então diz que não era isso que ele queria dizer ao fazer a pergunta. Ele diz que Sungmin é especial.
Enquanto Oion tem vagado pela cidade, ele tem tentado entender o mundo. Ele viu muitas coisas e veio a conhecer a situação dos sem classe, que a maioria deles é miserável. Mas no primeiro dia em que Sungmin foi convocado, ele foi direto para a floresta e caçou monstros. Sungmin então pergunta a Oion se isso realmente é estranho, já que sobreviver seria difícil se ele não tivesse feito isso. Oion então diz que isso seria verdade logicamente. Ele então aponta que, apesar de ter apenas 14 anos, Sungmin foi capaz de arriscar sua vida e matar outra criatura, mas Sungmin apenas diz que se adaptou rapidamente. Oion diz a ele que ele é bom em evitar perguntas, então ele lhe diz a segunda suspeita. Ele lhe diz que ele não tem talento, já que quando ele ensina algo nível 10, Sungmin só consegue aprender até o nível 3 ou 4. Outra coisa estranha que ele aponta é que Sungmin só usou uma lança por menos de 2 meses, mas suas habilidades já são bastante boas. Ser capaz de aprender artes marciais com tamanha velocidade em apenas 2 meses, Oion questiona quem Sungmin realmente é. Sungmin se levanta e diz a ele que não sabe do que ele está falando, mas Oion rebate, dizendo que não gosta de pessoas que mentem para ele. Sungmin diz a ele que todos têm um segredo que querem manter escondido, e a pessoa que está tentando descobrir isso é o vilão na situação, então ele pergunta a Oion se é isso que um amigo é para ele. Depois de ouvir isso, Oion se oferece para contar a ele seu segredo em troca do dele, mas Sungmin diz a ele que não precisa do dele. Ele então oferece seu segredo, junto com uma técnica de artes marciais incomparável. Ele fica desesperado, perguntando a Sungmin o que ele quer em troca de seu segredo, mas ele não parece ceder. Oion faz outra oferta, dizendo que dará a Sungmin 20% de sua energia interna. Sungmin fica chocado e pergunta a Oion por que ele ofereceria uma coisa assim, e ele responde dizendo que está curioso e que Sungmin é seu único e verdadeiro amigo, e é por isso que ele quer saber tudo sobre seu amigo, até mesmo seus segredos, porque é isso que um amigo é para ele. Sungmin pede a ele para prometer uma coisa: se ele lhe contar seu segredo, ele não o matará. Após fazer o acordo, Oion se oferece para compartilhar seu segredo com ele primeiro. Ela revela que na verdade é uma garota. Sungmin fica completamente chocado ao ouvir isso. Seu pai queria isso para o culto, já que apenas homens podem se tornar líderes do culto demoníaco. Ele disse a ela para viver como um menino, já que queria que ela seguisse esse caminho. Sungmin ainda não consegue acreditar que Oion é na verdade uma garota. Depois de compartilhar seu segredo, ela pediu a Sungmin pelo dele, mas ele pediu a ela 1 minuto para reunir seus pensamentos e disse a ela que deveriam usar quartos diferentes a partir de amanhã. Ele então conta a ela seu segredo, que ele é um regressor, mas ela está muito confusa para entender o que isso significa. Depois de uma explicação muito necessária, Oion agora consegue entender que Sungmin morreu e voltou ao passado. Ela então pergunta por que ele acha que ela o mataria depois de saber disso. Ele diz que, embora ele tenha 14 anos por fora, sua idade mental é de 27 anos. Ele pergunta a ela se ela se sente mal por saber que ele a enganou pensando que tinham a mesma idade, mas ela diz que isso não é um problema para ela. Ela diz a ele que desde o começo, foi ela quem se aproximou dele, foi ela quem disse a ele para aprender artes marciais com ela, e foi ela quem quis ser amiga dele. Então, na verdade, ele não a enganou, ele apenas seguiu o que ela queria. Portanto, ela não tem motivo para matá-lo ou acabar com a amizade deles. Ela diz a ele que passaram 2 meses juntos, então ela o reconheceu como amigo durante todo esse tempo, já que é isso que um amigo é para ela. Após ouvir o tão necessário reconforto, ele agradece a ela. Mas então ela comenta, dizendo que é um pouco triste que esse seja o nível que ele alcançou entre 2 vidas e décadas de experiência. O comentário condescendente parece ter matado Sungmin por dentro. Ela então diz a ele que transferirá sua energia interna para ele. A energia interna é a energia acumulada no corpo do artista marcial. Os artistas marciais usam essa energia para demonstrar habilidades sobre-humanas, pois há meios limitados de melhorar a energia interna, exceto com técnicas de cultivo. Todos os artistas marciais passam a vida aprimorando sua energia interna e gradualmente aumentando a quantidade que possuem, porque ela é muito preciosa. Oion começa a transferir sua energia interna para Sungmin. Ela diz a ele que, a partir de agora, transferirá 20% de sua energia interna, mas cabe a ele quanto ele reterá dos 20% restantes. Ele parece estar sentindo dor durante a transferência de energia. Após a transferência estar completa, ela pergunta a ele como ele se sente. Ela parece cansada após a transferência e descansa em seu ombro. Ele parece ter sido capaz de reter cerca de metade da energia que Oion transferiu. Ela diz a ele que, se ele continuar usando a técnica do amanhecer violeta, ele poderá fazer a energia sua. Ela desmaia na cama, suada e cansada, então Sungmin pergunta se ela está bem. Ela diz a ele que está bem e que está apenas cansada. Ele então pergunta por que ela está fazendo tanto por ele, e ela responde dizendo que são amigos. Ela o tranquiliza, dizendo que não quer nada dele e que fez a transferência apenas para sua própria satisfação.
Em seguida, ela diz a ele que vai ensiná-lo uma técnica de lança adequada. Ele fica chocado por ela ainda estar disposta a ensinar mais a ele. Ela explica que a lança suprema das 9 alturas que o rei da lança usou há 100 anos deve servir. Ela diz a ele que, para seu primeiro amigo que ela fez, não pode deixá-lo morrer em vão, como ele fez em sua vida anterior. Ele agradece por tudo que ela ensinou e deu a ele, mas ela o soca por fazer uma reverência a ela. Eles conversaram sobre muitas coisas naquela noite. E assim, um mês se passou. Os dois estão praticando artes marciais, e Oion pede para ver o quanto ele aprendeu no último mês, mas tudo que ele conseguia pensar era que Oion ia embora após a última sessão de treinamento juntos. Ela diz a ele que lhe dará uma vantagem de 20 movimentos. Em um flashback, Oion diz a Sungmin que o método para tornar a lança suprema das 9 alturas adequada para ele se chama estilo Sungmin da lança suprema das 9 alturas. Ele pergunta por que ela teve que fazer isso, e ela diz que o melhorou para ele, então era justo que colocasse seu nome nele. Na técnica que ele usou, ela foi combinada com os movimentos da técnica de perseguição da alma. Ele tenta usar o primeiro golpe de matar da perseguição da alma, mas Oion é facilmente capaz de desviar de seu ataque. Ela esquiva de seu próximo ataque com facilidade. Ele já havia usado 3 movimentos. Comparado aos dias em que Sungmin não sabia nada, suas técnicas com a lança agora contêm mais movimentos de bloqueio, segura e perfuração. Bloqueio gira para fora e rebate o ataque do oponente. Segura é girar para dentro e pressionar para baixo para bloquear o ataque do oponente. Perfuração significa esfaquear o oponente. Esses são os fundamentos da lança. Depois de aprender o básico e praticar durante o último mês, as habilidades de Sungmin melhoraram muito. Sungmin continua seus esforços para desferir um golpe limpo nela, mas ela continua impassível diante de suas técnicas. Ele avançou para a segunda classe com a energia interna que recebeu, mas ela está bloqueando tudo com sua mão direita sozinha. Ataque após ataque, Oion bloqueia e desvia todos eles com pouco esforço necessário, mas com seu último movimento, ele consegue acertar Oion e pegá-la de surpresa. Mas aquele foi seu 20º ataque, então Oion vai para o ataque. Ela aparece atrás dele e ataca. Ele perde, mas ela o elogia, dizendo que ele foi bem, mas Sungmin diz que o que ela está dizendo é absurdo, já que ela bloqueou a maioria de seus ataques apenas com sua mão direita. No entanto, ela o tranquiliza, dizendo que ele desenvolveu um bom senso e até diz que ele nasceu para praticar artes marciais. Ela diz que aguardará ansiosamente pelos próximos 10 anos. Ela diz a ele que o treinamento foi fácil demais, mas ela está satisfeita com suas habilidades e que ele demonstrou tudo que ela lhe ensinou, então ela diz que se encontrarão novamente em 10 anos. Em seguida, ela pergunta se ele decidiu sobre um objetivo na vida, mas ele diz que ainda não sabe. Como esse é o caso, Oion pede a Sungmin para torná-la seu objetivo. Enquanto explica, ela diz que os humanos precisam ter objetivos, e se alguém não tiver um objetivo, sua vida será nada mais do que apenas vagar. Ela diz para ele se tornar forte o suficiente para lutar contra ela daqui a 10 anos. Ele diz a ela que não há como isso ser feito, porque para ele, apenas torná-la seu objetivo não significa que ele possa se tornar como ela. Ele desmorona e explode, pedindo a ela para não dizer nada irresponsável e dizendo que ele não consegue fazer isso porque não tem talento. Ele diz que alcançar a mesma força dela é impossível para ele. Ela então o repreende por seu complexo de inferioridade repugnante. Ela diz que odeia isso nele, como seu complexo de inferioridade em sua vida passada o segura. Isso irrita muito Sungmin, que continua explodindo, dizendo que foi convocado para ir apenas com as mãos e sem talento. Ele diz a ela que viveu uma vida tão humilde, mesmo quando finalmente morreu no final. Ela diz a ele que agora que ele conseguiu aprender as artes místicas, ele conseguiu se tornar um guerreiro de segunda classe em apenas 3 meses, como se tivesse uma segunda chance, mas agora ele está possuído por um sentimento de inferioridade de sua vida anterior. Ele fica seriamente irritado com todos os comentários que Oion tem feito e a manda calar a boca. Ele não consegue acreditar que está sendo repreendido por uma criança de 13 anos. Ele aceita a oferta dela, a faz seu objetivo, e promete treinar para que daqui a 10 anos, ele com certeza enfie uma lança em seu coração. Ela então ignora isso, dizendo que morrerá se ele fizer isso e que ele não deveria fazer isso com um amigo. A tensão entre eles parece ter diminuído. Ela diz a ele que devem apenas treinar juntos. Ela diz que está ansiosa pelo treino entre eles daqui a 10 anos. A partir desse momento, Lee Sungmin decidiu por 3 objetivos. O primeiro é sobreviver, e o segundo é aproveitar as oportunidades por meio das memórias de sua vida anterior. Oion se despede de Sungmin, dizendo que se verão daqui a 10 anos. Seu terceiro objetivo é vigiar Oion. Há 3 coisas que Sungmin pode obter de Xenavis durante esse período: o esqueleto marcial, a técnica de cultivo celestial pura e o torneio sem classe. Já se passaram 10 meses desde que Oion partiu. Sungmin vai se inscrever para o torneio, mas é abordado por um homem com o rosto machucado.
O homem lhe diz que ele é um guerreiro de terceira classe, então ele deveria simplesmente desistir, mas Sungmin não se abala com isso e o afasta com um soco. Durante os últimos 10 meses, as habilidades marciais de Sungmin se tornaram de primeira classe. Foi fácil para ele vencer o torneio sem classe onde os novatos se reuniram, e como prêmio pelo campeonato, ele obteve o Elixir de Energia Sagrada que aumenta a energia interna. Sungmin tomou o Elixir de Energia Sagrada imediatamente. O Elixir de Energia Sagrada que aumenta a energia interna estava um pouco deficiente mesmo após receber a energia interna de Oion. Com isso, ele obteve tudo o que podia de Xenavis. Hans Arjusi, o homem de quem Sungmin obteve seus itens, o visita. Ele o parabeniza por vencer o torneio e depois pergunta o que ele deseja comprar dele, mas Sungmin diz que está ali para se despedir dele. Ele agradece a Hans, dizendo que chegou onde estava por causa de sua ajuda. Como presente de despedida, Hans lhe entrega uma bolsa dimensional. Ele diz que a capacidade da bolsa é 1,5 vezes maior que a que ele possui atualmente. Sungmin pergunta por que ele está lhe dando um item tão valioso, e Hans diz para ele simplesmente aceitar o presente. Ele até diz que a bolsa está bem desgastada, então duvida que possa vendê-la por muito. Ele diz a Sungmin que, se ele quiser retribuir, deve se tornar famoso, pagar-lhe 100 vezes mais e espalhar a notícia por toda a ilha de que, quando era novato, estava endividado com Hans, um vendedor de rua. Sungmin retorna à pousada e encontra Lula. Ela pergunta se ele realmente está partindo, e ele pergunta como ela descobriu. Ela diz que se ele tivesse arrumado tanto o quarto, ela não teria percebido. Lulu parece triste com a notícia de que Sungmin tem que partir, então ela lhe diz que espera que ele morra de forma horrível em algum lugar e sai chorando. Jack, o dono da pousada e pai de Lula, pede a Sungmin que entenda o desabafo da filha e que ela ainda é jovem. Jack entrega a Sungmin um presente de despedida, uma capa que ele costumava usar quando era jovem. Pode não parecer bom, mas Jack diz a ele que há magia de manutenção de temperatura e magia de espada, então deve ser bastante útil. Sungmin deixa a pousada, mas é interrompido pelo som da voz de Lula chamando seu nome. Ela está cansada de correr para alcançá-lo e leva um minuto para recuperar o fôlego. Ela diz que retira o que havia dito antes. Ela pede para ele voltar à cidade se não aguentar mais. Então ela confessa que foi estranho que, a partir de certo momento, ela começou a olhar para ele, mas ela não sabia o porquê. Em algum momento, ela simplesmente começou a gostar dele. Ela é levada às lágrimas, incapaz de processar que Sungmin vai embora, mas Sungmin a tranquiliza, dizendo que não vai morrer. Os dois se despedem um do outro e finalmente seguem caminhos diferentes. Ele levou 3 anos para se formar em Xenavis em sua vida anterior, mas em sua nova vida, levou apenas 1 ano. E embora não tivesse boas lembranças em sua última vida, desta vez ele criou muitas memórias preciosas. Ele se pergunta se algum dia será capaz de voltar à cidade. No Monte Mershei, ele é recebido por um guarda e questionado sobre que tipo de proibição ele gostaria de receber. Ele se lembra de que, para sobreviver, precisa se tornar mais forte. 1 ano se passou desde que Sungmin e Oion se separaram, então ainda faltam 9 anos até que eles se encontrem novamente. Ele se pergunta para onde deve vaguear por agora. Ele considera voltar a ser um mercenário, mas acabaria vivendo a mesma vida que viveu no passado. Ele pensa em treinar na montanha de Mershei. A montanha de Mershei é o território de um ser superior. E Mershei é o ser superior de Eria que está encarregado de testes e provações. Ao aplicar proibições aos sentidos e ao corpo, é possível alcançar uma eficiência de treinamento várias centenas de vezes mais eficaz. Sungmin chega à montanha de Mershei e está atualmente treinando sob as proibições impostas pelo sacerdote. Ele recebeu 2 proibições. A primeira é a proibição de peso. É simplesmente uma proibição onde tudo parece pesado. Isso afeta seu corpo e os itens que ele tem. A segunda proibição é o sentido do paladar. Tudo que entra em sua boca terá um gosto desagradável. Não apenas o gosto, mas também a textura dos alimentos. Do pão que ele mastigou, ele podia sentir o corpo de um inseto se contorcendo. Ele não sabia que o treinamento seria tão rigoroso como era, e até considerou desistir. Ele começa a contemplar se o que está fazendo é realmente necessário, mas se lembra de Oion. E é lembrado de sua motivação e objetivo. Ele pega seu pão e o engole, fazendo o possível para suportar o gosto e a textura de insetos em sua boca. Ele tenta lavar com água, mas até a água tem gosto de fezes. Uma voz misteriosa sussurra em seu ouvido, chamando-o de humano insolente. Sungmin se vira para ver quem está falando, mas não há ninguém lá. 1 semana se passou, e Sungmin está caçando um cervo selvagem. Ele se lança para atacá-lo, mas a proibição de peso está impedindo de matar o cervo. O cervo acaba fugindo. Sungmin só teve pão e água por 1 semana, então não tem nutrientes suficientes. Nessa montanha, eles precisam cuidar de tudo sozinhos, incluindo roupas, comida e abrigo, enquanto observam as proibições. Isso por si só é o teste de Mershei. A montanha é implacável,
Não apenas a variação diária de temperatura é enorme, mas as feras também são fortes e rápidas. Devido à proibição de peso, Sungmin não pode caçar, e devido à proibição de paladar, ele não poderá comer. Ele está vivendo assim por uma semana e está em péssimas condições. Ele planejava treinar lá por pelo menos 2 anos, mas mesmo que a eficiência do treinamento aumente, é perda de tempo se ele não conseguir treinar porque ficou muito fraco. Ele percebe uma mulher de cabelos brancos curtos parada perto dele. Ele pergunta quem ela é, mas ela apenas faz um sinal de paz com a mão. Ele tem confiança suficiente para confiar nessa estranha porque há uma proibição nas montanhas de Mershay que diz que os praticantes não podem prejudicar uns aos outros. Ele pergunta mais uma vez pelo nome dela, mas ela não responde. Ela aponta para o símbolo de um chapéu em seu pescoço. Parece que ela tem uma proibição de voz, que a impede de falar. Ela joga para ele um servo morto, o mesmo que escapou antes. Ela lhe diz, escrevendo na terra, que tem observado ele por alguns dias, e pelo que viu, ele vai morrer se não melhorar sua alimentação. É por isso que ela está ajudando. Ele agradece a ela, mas pergunta o que ela quer em troca, e ela diz que não quer nada dele e que está apenas ajudando por bondade. A mulher que apareceu de repente na frente de Sungmin o ajudou e se apresentou como uma pessoa gentil. Toda vez que ele estava em apuros, ela aparecia e ajudava. Ele perguntou o nome dela e não pôde deixar de se surpreender ao descobrir que ela é Baek Sogo. Era um nome que ele conhecia de sua vida anterior. Era alguém famoso. Ela era conhecida como Baek Sogo, o relâmpago, devido à sua habilidade de executar técnicas de movimento tão rapidamente quanto um relâmpago. Mas a razão pela qual Sungmin ficou surpreso não era porque ele tinha conhecido uma futura celebridade. Ele ficou surpreso porque, em sua vida passada, Baek Sogo morreu 8 anos no futuro, nas mãos do pequeno demônio celestial, Vigioion. A montanha de Mershay tem 3 regras. Os praticantes receberão proibições. A cada 6 meses de sua estadia nas montanhas, eles precisam receber outra proibição, e os praticantes não podem prejudicar uns aos outros. Enquanto Sungmin está descansando e divagando, Baek aparece de repente ao seu lado, o pegando de surpresa. Ela se comunica com ele fazendo marcas nas rochas com o dedo. Ela diz a ele que estava preocupada que ele pudesse ter passado fome novamente, então veio até ele para dar uma olhada. Ele agradece pela preocupação, mas então pergunta se ela pode usar a transmissão de som para se comunicar já que ela tem um alto nível de artes marciais. Ela explica que não pode usar a transmissão de som, já que sua proibição atual a impede de fazer isso. Ele então pergunta sobre o símbolo em seu braço esquerdo. Ela explica que é uma nova proibição, já que faz meio ano desde que ela residia nas montanhas. Ela tem tido dificuldades, já que não consegue sentir seu braço esquerdo de forma alguma. Ela pergunta a Sungmin se a proibição dele é contra o paladar e o desperdício, e ele responde que sim. Sungmin então pergunta a ela que outros tipos de proibições outros praticantes têm. Ela percebe que Sungmin ficou curioso sobre outros praticantes, então ela o leva até eles. Sungmin estava prestes a agradecê-la pela oferta, mas ela correu para a floresta antes que ele pudesse terminar sua frase. Ela volta correndo, esquecendo que ele tem uma restrição de peso, então ele terá dificuldade em acompanhá-la. Ela o aconselha a se concentrar mais nas técnicas de movimento, já que seu corpo está pesado. Ele então pergunta a ela se ela poderia ensinar a ele algumas técnicas de movimento, mas ela diz que, por mais gentil que seja, não pode lhe dar o que ela usa para ganhar a vida. Ela o pega e o carrega em seu ombro, já que ele está muito lento e teria dificuldade em acompanhá-la. Eles se encontram com os outros praticantes, e a primeira coisa que Sungmin percebe é o cheiro. Scarlet Lezir é uma futura grande maga, e sua proibição é lavar-se e trocar de roupa, o que explicaria o cheiro pútrido. Dokijon é um futuro fantasma da espada, e sua proibição é em seus olhos esquerdo e direito. Baek diz a Sungmin que apenas 4 treinam na montanha há mais de meio ano. Sungmin fica chocado com a fila de pessoas na frente dele. Todos eles serão grandes nomes no futuro. Embora ainda sejam desconhecidos, logo se tornarão conhecidos em toda Eria. Scarlet pergunta a ele quais são suas proibições e fica chocada ao ouvir que ele tem 2, apesar de estar apenas começando. Doki então comenta, dizendo que provavelmente era porque Sungmin está em busca de poder e quer superar suas limitações. Ele diz a Sungmin que todos os tipos de pessoas aleatórias se reúnem na montanha, mas apenas 4 permanecem depois de tentarem superar seus limites por mais de meio ano. Ele diz que vai ficar de olho em Sungmin para ver quanto tempo ele consegue resistir. Baek então diz a todos que eles deveriam voltar, já que eles já se encontraram. Sungmin está confuso e observa que eles mencionaram que havia 4 pessoas que treinaram nas montanhas por mais de meio ano, mas ele só conheceu 3 delas até agora. Doki então diz que ele não deve visitar Flão, dizendo que ele é muito perigoso. Passaram-se 4 meses desde que Sungmin começou a treinar nas montanhas. Quando ele se acostumou com isso, as proibições se tornaram mais severas. Seu corpo ficaria mais pesado e a comida teria um gosto pior, mas ele percebeu que estava ficando mais forte.
Após 4 meses de treinamento, a realização de sua arte mística do amanhecer violeta subiu para 3 estrelas. Mesmo tendo uma correção de esqueleto de baixo grau, seu crescimento é incrivelmente rápido. A montanha é definitivamente severa, mas o teste é definitivamente recompensador. Durante o dia, ele usaria a lança suprema das 9 alturas, estilo Sungmin, e à noite, ele usaria a arte mística do amanhecer violeta. Seu corpo ainda se sente pesado e a comida ainda tem um gosto nojento para ele, mas ele passa a cada momento de cada dia de maneira proveitosa. A cada passo que ele dá, sente como se seus ossos estivessem prestes a quebrar, e seus músculos parecem estar se desgarrando toda vez que ele balança sua lança, mas ele tem que fazer isso por seu objetivo. Ele também percebe o quanto seu corpo cresceu e percebe que não pode mais usar suas roupas. Alguém aparece de repente, percebendo Sungmin como um novato nas montanhas. Ele o elogia por suas técnicas de lança. Ele diz a ele que é a primeira vez que vê alguém da idade dele nas montanhas e se apresenta. Flon se aproxima de Sungmin e pergunta por que ele está ficando tão nervoso. Flon assume, pela reação de Sungmin, que ele ouviu rumores sobre ele. Ele pede a ele para vir e cumprimentá-lo, já que ele precisa de um amigo da idade dele, mas Sungmin recusa a oferta, dizendo que precisa treinar. Sungmin sai, mas percebe que a lança que estava carregando desapareceu de seu lado. Ele olha para trás e vê que Flon roubou sua lança. Sungmin está chocado, já que nem tinha percebido que sua lança tinha sido tirada até que Flon apontou isso. A maior humilhação que um artista marcial pode sofrer é ser privado de sua arma. Antes que Sungmin pudesse até ficar com raiva, ele caiu em confusão, se perguntando como Flon foi capaz de roubar sua lança. Flon diz a Sungmin que está apenas pegando emprestada temporariamente a lança dele e a devolverá depois de usá-la um pouco. Apenas observando Sungmin, Flon é capaz de imitar a técnica que ele usou antes, a lança suprema das 9 alturas, estilo Sungmin. Ele afirma que nunca havia usado uma lança antes, mas pelo que Sungmin viu, ele foi capaz de exibir habilidade incrível com a lança. Ele até se pergunta se Oion é capaz do nível de habilidade de Flon. Flon então reclama sobre por que todos vêm para a montanha treinar duro quando, não importa o quanto todos tentem, ele pode alcançá-los apenas olhando para eles. Flon então pergunta a Sungmin por que todos não podem fazer como ele e por que as pessoas treinam tão duro mesmo que não possam fazer isso. Sungmin fica chocado com a pura arrogância que Flon está exibindo. Ele diz a Sungmin que as outras pessoas nas montanhas ficam com raiva dele e o expulsam sempre que ele faz a mesma pergunta. Sungmin fica chocado ao ouvir isso, já que os outros praticantes que ele conheceu já pareciam excepcionais gênios para ele, mas Flon é capaz de superá-los facilmente. Ele então pergunta a Sungmin quais são suas proibições, mas ele simplesmente o ignora e sai. Flon continua persistindo, mas não consegue chamar a atenção de Sungmin até que ele menciona sua lança. Isso deixa Sungmin bravo e ele começa a explodir, gritando com Flon, dizendo para ele sumir e não se aproximar novamente. Flon parece não se abalar e diz que não acha que fez algo errado. Cansado da atitude convencida de Flon, Sungmin tenta atacá-lo, mas a proibição impede que alguém se machuque. Flon continua sendo convencido perto de Sungmin, o que apenas o deixa mais irritado. Beck aparece por trás de Flon e lhe diz que ele estava apenas devolvendo a lança de Sungmin para ele. Ele então dá a Sungmin um elogio indireto, chamando sua técnica de incrível, mas dizendo que ele não é bom em usá-la. Ele coloca sal na ferida e até diz que não tem certeza se é capaz de treinar até 6 estrelas com seu talento. Ele lhe dá alguns conselhos, dizendo que na montanha, quanto mais difícil a proibição, maiores serão as bênçãos do Deus maior dos testes, Mershei. Ele continua dando lições a Sungmin, mas Beck o cala antes que ele possa continuar. Sungmin foge deles, chateado com o que Flon lhe disse. Beck tenta chamá-lo, mas sua proibição a impede de falar. Sungmin está mordendo o lábio, chorando e chamando por Mershei. Ela aparece e pergunta o que ele quer. Ele pede por outra proibição. Ele é teleportado para uma dimensão estranha, com Mershei parada na frente dele. Ela imita a si mesma e diz para Sungmin parar de gritar o nome dela anteriormente. Ela aponta como ele já tem 2 proibições, mas nem sequer consegue lidar com elas, e ainda assim ele ainda quer adicionar mais uma. Sungmin a tranquiliza, dizendo que é capaz de lidar com uma 3ª proibição. Mershei então pergunta se ele é capaz de mostrar tal bravata após voltar da morte. Ele fica chocado ao ouvir isso e pergunta como ela foi capaz de saber. Ela lhe diz que os olhos de um ser superior enxergam através da causalidade de um mortal, e todo mortal está destinado a morrer quando nasce. Ir contra a morte é a essência da causalidade. Ela explica que aqueles que desafiam essa lei e rompem as fronteiras de seus destinos são chamados de seres transcendentais. Mas Sungmin não é um ser transcendental, ainda assim ele distorceu a ligação da causalidade. Mesmo que tenha morrido, ele voltou ao passado e viveu novamente. Ele então pergunta a ela se sua causalidade desviada o afeta de alguma forma negativa. Mershei explica que toda existência tem causa e efeito. É natural, mas por algum motivo, Sungmin desafiou a morte,
E no processo, sua alma sofrerá um karma tremendo, mas isso não o afetará enquanto ele estiver vivo. Ela diz que depois que ele morrer, ele sofrerá por centenas de milhões de horas. Enquanto isso, Beck encontra Sungmin na floresta e pergunta se ele adicionou uma proibição. Sungmin diz que sim e pede desculpas por fazê-la se preocupar. Ela pergunta que tipo de proibição ele adicionou, e ele diz que adicionou calor e sonhos. Beck então o chama de louco, lembrando de que a proibição de sentidos e conceitos abstratos é ainda mais severa. A proibição de calor lhe deu arrepios intermináveis. Não importava o quão perto ele chegasse do fogo, os arrepios por todo o corpo não paravam. A proibição de sonhos, suas memórias da terra, seus pais, os horrores de sua infância, sua ansiedade, todos eles se manifestavam na pior forma, poluindo seus sonhos. Dormir para ele não era mais confortável. A proibição tirou seu descanso. Ela começa a repreendê-lo por fazer algo tão imprudente. Ele então lhe diz que a razão pela qual ele adicionou mais proibições foi porque ele não tinha talento. Beck então percebe que, apesar das realizações de Sungmin nas artes marciais, que são ótimas para a idade dele, ele está crescendo muito mais devagar em comparação com o número de proibições que ele possui. Pela falta de harmonia entre seu talento e suas habilidades, é verdade que ele não é talentoso. Ele lhe diz que tem um objetivo e que é difícil alcançá-lo com o talento atual que ele tem. Não é algo que ele fez porque ficou irritado depois de ver o Flão, e o Flão apenas lhe mostrou o que ele precisava fazer. Para que Sungmin possa ficar lado a lado com caras que têm talentos extraordinários que estão fora do senso comum, ele também precisa fazer coisas que estão fora do senso comum. Beck então começa a simpatizar com Sungmin, dizendo que ela sabe como ele se sente. Seu objetivo é se tornar a mulher mais forte do mundo. Então ela se lembra de como ele pediu por técnicas de movimento, e Sungmin lhe diz que estava apenas brincando quando lhe pediu isso, mas ela se oferece para ensiná-lo. Ela lhe entrega seu manual secreto. A arte marcial é tanto uma técnica de movimento quanto uma arte mística, e é tudo que ela aprendeu sobre técnicas de movimento. Seu nome é Voo Sem Sombra. Lendo os primeiros capítulos, Sungmin observou que era uma arte marcial comparável à arte mística violeta da aurora e à lança dos 9 céus supremos. Ele pergunta por que ela está lhe dando o manual. Ela responde dizendo que não sabe, mas diz que acha que ele é alguém que não desiste facilmente. Ela diz que pode ser por simpatia ou apenas porque ela é gentil. Sungmin sonha em treinar com Oyeon na próxima vez que se encontrarem, mas ele está preocupado em decepcionar Oyeon e não ser capaz de alcançar seu objetivo mesmo após 10 anos de trabalho árduo. Ela lhe diz que foi um erro tê-lo ensinado artes marciais e que os 10 anos de esperança e esforços foram desperdiçados. Ela diz que ele não precisa mais fazer nada. Ela destrói seu Dantian, para que ele não possa mais usar artes marciais. Ela se despede e sai. Ele a chama para parar conforme seu corpo se deteriora lentamente no solo, mas ela apenas continua andando, indiferente. Ele acorda de seu sonho, assustado. Ele verifica para se certificar de que tudo o que acabará de acontecer foi um sonho. Scarlett pergunta a ele quem é Vigia Oyeon. Ela pergunta se ela é sua namorada. A aparição repentina de Scarlett assusta Sungmin. Então ela pergunta sobre o rumor de ele ter adicionado 2 proibições. Sungmin parece estar mais assustado com o cheiro dela do que com qualquer outra coisa no momento. Ela verifica a parte de baixo de suas pálpebras e vê que ele tem a proibição de sonhos. Os olhos de Sungmin doem por causa do forte cheiro vindo de Scarlett. Ela também lhe diz que ouviu dizer que ele assumiu a proibição de calor. Ela está chocada que ele escolheu as proibições mais difíceis e lhe diz que ele vai morrer em breve por causa disso. Sungmin começa a vomitar, e Scarlett pergunta se ele está bem. Doki diz a ela que é porque ela se aproximou dele. Sungmin pede desculpas por ter vomitado e pergunta por que eles estão com ele. Scarlett diz que eles estão lá para ajudar. Ela lhe traz pergaminhos mágicos para que ele possa aprender magia. Sungmin começa a treinar com Doki. Primeiro, ele usa clareza mental. Isso purifica a mente que foi contaminada com pesadelos. A segunda magia que ele usou é uma magia simples que pode torná-lo mais forte e mais rápido. Isso é muito útil ao suportar a proibição de peso. A terceira magia é recuperação de fadiga. É importante recuperar-se da fadiga. O uso excessivo levará ao esgotamento de sua força de vida, o que pode ser fatal. No final de seu treinamento, Sungmin não conseguiu durar 100 segundos contra um velho cego. Sungmin promete que fará melhor da próxima vez, mas começa a tremer e a passar mal. É a proibição de calor que o faz sentir frio. Doki faz algo no corpo de Sungmin para aliviar seu desconforto. Ele pressiona os vasos sanguíneos de Sungmin para aumentar seu metabolismo. Eles se despedem, e Doki diz a Sungmin para cuidar de si mesmo. Sungmin relembra suas experiências após a regressão. Comparado à sua vida passada, tantas pessoas o ajudaram. Ele então percebe que depois de regressar, as pessoas foram muito mais amigáveis com ele. A vida passada de Eria não era um lugar tão caloroso, então ele se pergunta o que aconteceu.
Scarlett se aproxima de Doki e diz a ele que, uma vez que saiam da montanha, ela o torrará até deixá-lo carbonizado. Ela está ofendida porque ele foi tão rude com ela só porque ela não tomou banho por alguns dias. Ela muda de assunto e pergunta se ele acabou de voltar de uma luta com Sungmin. Ele diz que, embora Sungmin seja lento, ele está melhorando aos poucos. Scarlett brinca sobre como Doki está tão ansioso para ajudar Sungmin apesar de só se importar com artes marciais. Ele diz que é só porque lhe pediram para ajudar. Ele então faz a mesma pergunta a ela. Por que ela estava tão disposta a ajudar Sungmin? Ela diz que não sabe por quê. Ela diz que quando vê, simplesmente não consegue deixá-lo sozinho. Sungmin para de pensar demais e apenas aprecia que teve sorte em sua nova vida. Passou meio ano, e enquanto treina, Flon aparece. Ele chama Sungmin de larva e diz que não esperava que ele durasse meio ano. Sungmin tenta ignorá-lo, mas Flon continua persistente em conseguir uma resposta dele. Flon nota que Sungmin assumiu a proibição de voz. Ele ri dele por escolher a proibição mais conveniente. Ele pensou que Sungmin queria proibições rigorosas. Para impedi-lo de importuná-lo, Sungmin o ataca com sua lança, mas apenas o suficiente para não realmente acertá-lo. Sungmin é uma pessoa completamente diferente do que era há meio ano. Sua defesa, agarre e perfuração são todos muito bem feitos. As técnicas de movimento que ele aprendeu com Beck também funcionaram muito bem com ele. Apesar de suas realizações, Flon ainda o insulta, dizendo que ele não alcançou muito, mesmo tendo 5 proibições. Sungmin continua a ignorá-lo e prossegue com seu treinamento. Flon pega sua lança e pergunta por que ele o está ignorando. Sungmin pergunta se ele tem algo a fazer. Flon diz que isso não vai funcionar e que Sungmin não pode olhar para ele com desdém. Sungmin parece não se importar com essa ameaça, mas ele diz que não pode fazer nada a respeito. Usando a lança de Sungmin, Flon o atinge. Ele começa a rir de quão patético ele é. A proibição parece não restringir ferimentos indiretos. Flon começa a fazer comentários condescendentes em relação a Sungmin, dizendo que ele nem sequer consegue fazer o Ki da espada, uma técnica que permite que os artistas marciais de nível máximo e acima desfaçam suas armas com sua energia interna para aumentar drasticamente seu poder destrutivo. Flon continua zombando dele, dizendo que Sungmin ainda precisa se esforçar muito para chegar onde quer, mas que ele mesmo pode chegar lá facilmente. Ele pergunta se Sungmin ainda planeja continuar apesar de seus esforços serem tão insignificantes. Sungmin responde, dizendo que não há fim para o desespero se ele continuar se lamentando pelo fato de não ter talento, e até agradece a Flon por ter vindo até ele, pois estava ficando entediado com o treinamento. Ele diz a Flon para continuar sendo arrogante porque um dia ele vai enfiar uma lança no corpo confiante dele. Apenas com a aura pura infundida na lança, Flon é capaz de desintegrar completamente uma árvore. Ele diz a Sungmin que aguarda o dia em que o verá desistindo e chorando. Um mês se passa, e Sungmin se torna um praticante de 1 ano. Era hora de ele escolher uma nova proibição. Ele escolhe a audição. Essa proibição encheu seus ouvidos com ruídos terríveis aos quais ele não consegue se acostumar. Agora ele tem 6 proibições, e embora estivesse à beira da morte todos os dias, ele continuava a balançar sua lança todos os dias sem falhar. Ele continuou a aperfeiçoar suas técnicas e a treinar com Doki, aprendendo novas técnicas com Beck. Scarlett não fez muito em comparação aos outros. Quanto mais forte Sungmin se tornava, mais severas eram suas proibições. Seu corpo ficava mais pesado, o gosto da comida piorava, seus sonhos se intensificavam, arrepios mais intensos envolviam seu corpo e os sons em seus ouvidos pioravam. Em algumas ocasiões, na verdade, era confortável para ele, porque bloqueava o incômodo de Flon que às vezes aparecia. Sungmin continuou a melhorar. Sungmin é convocado para o espaço de Mershi. Ele pergunta por que foi convocado, já que ainda havia mais tempo antes de precisar adicionar uma nova proibição. Ela o convocou para parabenizá-lo por superar seu teste. Sungmin pergunta qual teste ela está falando, e Flon aparece. Ela diz que a existência de Flon em si é um teste. Sungmin está começando a entender agora. Beck, Scarlett e Doki, que treinaram por mais de meio ano na montanha, todos se tornaram pessoas fortes e respeitáveis em Eria, de acordo com o que ele se lembra de sua vida passada, mas ele nunca ouviu falar sobre Flon. Como um teste, Flon faz os praticantes desesperarem. Beck, Scarlett e Doki, embora muito talentosos, olhariam para Flon e cairiam em desespero. Eles estavam ocupados virando a cabeça e fugindo, mas Sungmin, apesar de não ter talento, não o evitou, mas o tornou seu objetivo. Flon não conseguiu fazê-lo desesperar, apesar de todos os seus esforços. Mershi diz que é tudo, e pede a ele que não revele a identidade de Flon para outros praticantes, ou então ele experimentará a ira de um ser superior. Ela pergunta se ele continuará treinando na montanha, e ele diz que sim. Ela diz a ele que a recompensa por superar seu teste será dada a ele quando ele deixar a montanha. Então ela propõe que, se ele der a ela sua alma,
Ela lhe considera uma força inimaginável, mas Sungmin lhe diz que não precisa desse tipo de troca. Após recusar sua oferta, ela pergunta se ele continuará a rastejar lentamente e trabalhar duro. Sungmin realmente odiava a palavra esforço. O ponto de partida é diferente. Não importa o quanto ele se esforce, ele não pode acompanhar os gênios, mas ser um gênio não significa que alguém não precise se esforçar. No final, ele odiava aqueles que descartavam a diferença entre o que aconteceu e o que não aconteceu apenas atribuindo isso à falta de esforço. Mas ao mesmo tempo, ele ansiava pela palavra esforço. Em sua vida anterior, ele fez do derrotismo seu refúgio sem fazer nenhum esforço real. Ele teve muitos encontros fatais. Ele não fez mais desculpas por ter um ponto de partida diferente. Tendo perdido seu refúgio, ele não teve escolha senão seguir em frente. Foi só agora que ele começou a se esforçar. Então agora ele vai tentar se esforçar até o fim. Mershei começa a divagar. Ela diz que não existe tal coisa como coincidência em Eria, há uma razão para tudo. Eria convoca forasteiros de outras dimensões enquanto dá benefícios na forma de habilidades. Mas pergunta qual poderia ser o motivo. Sungmin sente como se suas divagações fossem dirigidas a ele por algum motivo, como se ela estivesse dizendo algo a ele que não deveria. Ela parece estar tentando transmitir indiretamente. Ela diz que se ele está de volta, significa que algo está prestes a acontecer que exige que ele volte. Ela diz a ele que, se ele vai voltar, precisa se preparar para ser digno da razão para a regressão. Algo está interferindo no espaço de Mershei. Ela diz a Sungmin que ele deveria voltar e terminar seu treinamento. Ela o manda embora e se pergunta se ele é capaz de interromper o destino do mundo. Alguns dias se passaram, e a sexta proibição escolhida para ele foi o sentido do olfato. O cheiro do nariz de Scarlet que vinha do topo de sua cabeça continuava estimulando seu nariz. Beck aparece ao lado de Sungmin e pergunta se ela não deveria escolher a proibição do olfato. Então Sungmin lhe diz que, como quanto mais severa a proibição, melhor é para ganhar poder, exceto por se sentir enojado às vezes quando engole saliva e ocasionalmente vomita. Ele está bem. As novas proibições de Beck eram para o paladar e a audição. A dor de ter seus sentidos descontrolados, comparada ao que ela havia suportado anteriormente, foi uma experiência muito mais terrível para ela. Ela lhe diz que agora entende as dificuldades pelas quais Sungmin passou. A proibição dos sentidos foi pior do que ela havia esperado. Ela lhe diz que tem algo a dizer a ele. Ela estará deixando a montanha em breve. Beck Sogo não precisa passar por tanto sofrimento, pois ela está bem dentro das fileiras dos gênios. Ela esteve nas montanhas por 2 anos. Ela pergunta a Sungmin quando ele planeja partir, e ele diz que planeja ficar um pouco mais. Ele pergunta a ela se eles poderão se encontrar novamente, e ela o tranquiliza, dizendo que tem certeza de que vão. Passou 1 ano desde que se conheceram, e agora Sungmin é tão alto quanto ela. Se ela sair agora, Sungmin pode morrer, já que ele continuará a assumir proibições enquanto se sobrecarrega. Ela não terminou de ensinar a ele o voo de alma sem som, então ela se pergunta se deve ficar um pouco mais, mas sem ouvir uma palavra dela, Sungmin a tranquiliza que ficará bem. Ele lhe diz que, por causa dela, conseguiu ficar por tanto tempo nas montanhas e agora pode se sustentar. Ele está ciente de que Beck tem algo que precisa fazer, então ele não pode deixá-la ficar nas montanhas por causa dele. Ele a agradece mais uma vez por sua ajuda. Os dois começam a se despedir e dão seus agradecimentos finais um ao outro. Beck lhe diz para não morrer, e ele a tranquiliza que nunca morrerá. E assim, Beck partiu. Doki e Scarlet logo deixaram a montanha também. Já fazia um tempo desde que Sungmin sentiu uma sensação de solidão. Ele se lembra do lado cauteloso dele dos primeiros dias de sua vida passada. Ele não acreditava em ninguém, mas agora sabe que os humanos não podem viver sozinhos. Sem seus queridos amigos, ele não estaria vivo. Algo mudou em seu coração. Um muro invisível nele caiu, e naquele momento, não havia odor, peso e ruído. A sensação de liberdade foi passageira, mas pareceu durar uma eternidade. A paisagem usual parece diferente para ele por algum motivo. O verão chegou, e as cigarras estão começando a cantar. 7 anos depois, Beck encontrará Oion na masmorra e será morta por ela. Para retribuir a gentileza de Beck a ele precisa evitar que isso aconteça. As larvas das cigarras passam 10 anos no solo antes de se tornarem cigarras. Ele tem apenas 7 anos para evitar o desastre. Ele se pergunta como pode se tornar forte em 7 anos. Ele até se pergunta se é capaz de fazer isso, mas é persistente. Mesmo que o nível de suas artes marciais aumentasse dia após dia, ainda não era suficiente. Ele queria mais e aumentava a intensidade a cada dia. Ele reduziu o sono e balançou a lança com o tempo que havia economizado dormindo. Mais tempo passou, e Sungmin acrescentou outra proibição, a da visão. O mundo se tornou escuro para ele. O único sentido em que Sungmin ainda podia confiar era o tato. Depois de uma semana, ele conseguiu se mover pouco a pouco. A única coisa que ele conseguia ouvir no mundo negro eram ruídos ensurdecedores.
Em algum momento, os ruídos começaram a parecer um choro de cigarra. No som do choro das cigarras, Sungmin esqueceu o fluxo do tempo. Ele simplesmente continuava balançando sua lança, e seu corpo começou a usar artes marciais automaticamente, e ele começou a pensar mais. Ele pensou no que ele queria se tornar. Ele se pergunta o que ele quer se tornar e por que ele regrediu. A estação mudou, e a temperatura do vento que ele sente em sua pele mudou. Sua vida diária não mudou. Ele está no espaço de Mershei, e ele diz a ela que deseja interromper o julgamento. Todas as proibições em seu corpo desapareceram, e Mershei pergunta como é ter seus sentidos de volta após tanto tempo. Ele fica feliz por tê-los de volta, e isso lhe dá um grande senso de liberdade. Ela então lhe diz que não sabe que tipo de recompensa dar a ele. Ele passou 3 anos na montanha, e ele fez um ótimo trabalho em suportar todas as proibições. Havia muitos que adicionaram muitas proibições por entusiasmo, mas na maioria das vezes, eles desistiam ou morriam. Ela diz que é bom ver um praticante como ele que aparece ocasionalmente, então ela realmente quer lhe dar algo bom, então ela pergunta o que ele quer. Sem hesitar, ele pergunta se ela pode fazê-lo se tornar um artista marcial talentoso, mas infelizmente, ela não pode conceder esse desejo. Ele pensa mais sobre o que ele quer. Ele não pode alcançar seu objetivo com algo que não é bom o suficiente, e ele não tem muito tempo. Ele sabe que precisa ficar mais forte, mas não sabe o que precisa fazer para alcançar isso. Então ele pede a Mershei para lhe dar o que ele precisa. A partir disso, Mershei assume que o que ele precisa é tempo, então ela diz a ele para ir para Dremor e mostrar o brasão em seu peito a Denir. Denir é a divindade superior do tempo, e ele lhe dará um julgamento. Ela lhe diz de antemão que seus julgamentos, comparados aos de Denir, são considerados humanos. Essa foi sua recompensa para ele por superar Flão. Agora ela lhe dá sua recompensa por sua estadia de 3 anos. Sua recompensa para ele é uma recomendação para que ele se torne um membro de Erebrisa. Um homem aparece e se apresenta como o corretor de Erebrisa, Neville. Neville dá uma olhada rápida em Sungmin e lhe diz que ele não está qualificado para se tornar um membro de sua guilda, mas Mershei lhe diz para olhar mais de perto. Neville se desculpa imediatamente e vê que Sungmin está realmente qualificado. Sungmin pede mais detalhes sobre Erebrisa, e Neville explica que é uma guilda intermediária que medeia o que seus clientes desejam. Ele pergunta a Neville se eles vendem elixires e manuais de arte marcial, e ele responde que sim. Sungmin verifica o que eles estão vendendo e fica chocado ao ver que eles vendem itens muito raros e caros de alta qualidade. Então Sungmin pergunta a Mershei se ela também é membro de sua guilda, e ela responde que é. Ele fica impressionado que uma deidade intermediária tem uma divindade superior como cliente. Neville pergunta a Sungmin se ele gostaria de se tornar um membro de sua guilda. Sungmin leva um tempo para pensar e aceita. Depois de assinar alguns papéis, Sungmin se torna um membro oficial de Erebrisa. Suas roupas são novas, e seu cabelo é cortado e bem cuidado. Neville se despede e diz a Sungmin para chamá-lo se precisar de algo. Mershei então pergunta para onde ele vai agora. Ele diz que vai para Bengir. Ela diz para ele fazer o que quiser e lembra o que ela disse durante uma de suas reuniões. Enquanto sai, Sungmin pensa no que Mershei lhe disse, que há uma razão para sua regressão. Ele se pergunta o que ela quer dizer com isso. Ele pensa nas coincidências das quais se beneficiou em sua nova vida. Sungmin está sendo emboscado por cavaleiros lobos, mas consegue derrotá-los com facilidade. Ele continua a se perguntar sobre os benefícios que conseguiu em sua nova vida, como conhecer Oion e conhecer Beck e receber a ajuda dela. Ele se pergunta se essas são coincidências ou não. Ele para de pensar nisso para evitar dores de cabeça desnecessárias. Depois de 3 anos de treinamento nas montanhas, ele se tornou um artista marcial de nível máximo. Seu corpo tem 18 anos, mas para se tornar um artista marcial de nível máximo em sua idade, as pessoas pensariam que ele é um gênio. Ele só conseguiu alcançar seu nível máximo como resultado de receber a mensagem e superar dificuldades. Ele precisa ficar mais forte, então seu destino é Bengir, e ele deve se tornar um mercenário. A armadura mágica, Devnar, foi encontrada na masmorra do Mago Negro perto de Bengir. Um mercenário de classificação C conseguiu obtê-la por acaso. A habilidade de Devnar era incrível. Mercenários de classificação C que estão em torno de 2º a 3º nível poderiam se tornar mestres marciais de nível máximo instantaneamente. Se um mestre marcial de nível máximo obtiver armadura mágica, ele pode ser capaz de se tornar um mestre marcial supremo de nível máximo. Embora ele pudesse ter feito mais na montanha de Mershei, ele não pode perder essa oportunidade. Daqui a meio ano, a masmorra do Mago Negro será limpa. No Guilda de Mercenários de Bengir, Sungmin diz ao bartender que quer se tornar um mercenário. O bartender diz a ele para subir e se tornar um mercenário porque o atendente está lá em cima. Um homem comendo em uma mesa próxima ri de como Sungmin quer se tornar um mercenário e diz para ele apenas ir e lavar a louça, mas Sungmin pega o garfo do homem para mostrar ao bartender que ele é capaz de realizar a espada aqui.
O bartender reconhece que Sungmin é um mestre marcial e pede a ele que se sente. Muitas pessoas na guilda estão impressionadas com a presença de Sungmin, um mestre marcial. O bartender se apresenta como Beren, um mago. Ele é o líder da guilda de mercenários da filial de Bengir. Normalmente, ele trabalha como bartender no saguão do primeiro andar. Beren diz a Sungmin que normalmente eles dão posições de mercenário de classificação S para mestres marciais de nível máximo, mas eles precisam saber se Sungmin realmente tem experiência. Ele o encaminha para uma solicitação adequada para verificar suas habilidades. Ele atribui outro mercenário de classificação S para acompanhá-lo, para que a solicitação não seja muito difícil. Beren faz um acordo de que se Sungmin conseguir cumprir a solicitação, ele lhe dará uma qualificação de mercenário de classificação S. Sungmin aceita esse acordo. O dia seguinte chega, e Sungmin está viajando com um mercenário de classificação S. Enquanto conversam, o mercenário chama Sungmin de chato por não falar muito. Ele pergunta como ele vai se tornar popular com as garotas se age tão chato. Ele olha mais atentamente para ele e vê que Sungmin é muito bonito, e ele retira o que disse. O homem com quem ele está viajando é Lud, um mercenário de classificação S da guilda. Ele não teve contato com ele em sua vida anterior, mas conhece seu nome. Ele é o colega de equipe designado para a solicitação pela guilda. Sungmin suspeita que ele provavelmente está monitorando o que ele faz para cumprir a solicitação. Lud então pergunta se ele já lutou contra um ogro antes, e ele responde, não. Ogros são um dos monstros mais poderosos de Eria. Os ogros têm alguma resistência à magia e pele tão sólida quanto o aço. O conteúdo da solicitação é subjugar um ogro. Um foi encontrado em uma floresta perto da vila, então os aldeões contrataram a guilda para subjugar. Lud diz a Sungmin que 2 guerreiros de classificação S são mais do que suficientes para lidar com ogros, então ele não deveria se preocupar muito. Lud então aponta que é estranho como a floresta é um pouco pequena para um ogro viver nela. Sungmin pergunta o que ele quer dizer com isso, e ele explica que um ogro tem pelo menos 3 metros de altura, e os maiores podem ter até 5 metros de altura. Ele diz que seria difícil para um ogro encher o estômago em uma floresta como a que eles estão entrando. Sungmin pede a ele para parar porque ele encontrou um servo morto que foi massacrado. Ao observá-lo, é óbvio que apenas um ogro é capaz de lidar com algo assim. Sungmin então aponta que não há traços do ogro ter comido. Um som ronca ao longe, e ambos vão em direção ao som para verificar o que está causando a comoção. Eles veem um ogro chimpanzé aterrorizando a floresta. Lud está completamente chocado ao vê-lo, já que é completamente diferente do que ele ouviu nos relatórios. Ele diz a Sungmin que é melhor eles fugirem, já que não podem lidar com algo assim. Um quimera é uma criatura mágica criada com o objetivo de se tornar a espécie final. As limitações das espécies que os seres vivos inevitavelmente têm podem ser superadas pela combinação artificial com outras espécies. Mesmo um quimera feito com base em um goblin de classificação F terá seu nível de subjugação começando na classificação B devido ao fato de que seu risco nem sequer pode ser medido. O ogro quimero vê e começa a atacar. Lud foge, mas Sungmin permanece no lugar. O punho do ogro está a poucos centímetros de distância de seu rosto, mas Sungmin consegue evitá-lo a tempo e se posicionar para atingir o ogro. Até mesmo Sungmin está surpreso com a rapidez com que ele está indo. Ele então se lembra de que a proibição de peso agora desapareceu. Ele corre pelo braço do ogro e ataca com sua lança, mas infelizmente, a pele do ogro é muito espessa, e o ataque de Sungmin mal fez um arranhão. Lud, observando de longe, vê Sungmin lutando para derrubar o ogro quimera. Ele tenta ajudar, mas Sungmin telepaticamente diz a ele que ele não precisa ajudá-lo. Lud então começa a gritar com ele, lembrando de que ele nem sequer enfrentou um ogro antes. Sungmin insiste em lidar com o ogro apesar dos avisos de Lud. Ele usa a lança suprema dos 9 céus, segundo a postura. O ataque foi capaz de empurrar o ogro para trás, mas ainda assim não deixou nenhum arranhão. Mesmo que Lud entrasse e ajudasse, os dois não poderiam nem arranhar o ogro. Sungmin então mira na parte mais sensível do ogro, seu olho. Lud, testemunhando isso, fica impressionado com a habilidade de Sungmin apesar de sua pouca idade. Ele foi capaz de perfurar o olho do ogro, mas ele se regenerou quase instantaneamente logo em seguida. Lud diz que é um quimera feito com trolls, porque tem as habilidades de regeneração de um troll. Uma ferida superficial não teria chance de derrotar essa coisa, a julgar pelo que parece. Sungmin tenta pensar em uma estratégia para derrotar o ogro, lembrando suas promessas e recusando-se a morrer. Sungmin lembra seu treinamento com Oion e como ela o fez repetir as 3 técnicas básicas de lança todos os dias até dominá-las completamente. Usando essas técnicas, Sungmin foi capaz de bloquear e esquivar-se dos ataques do ogro. Ele gira para dentro, enrolando-se ao redor do ataque do ogro. Mirando no joelho do ogro, ele perfura. Sungmin então começa a se perguntar quanto tempo levaria para o ogro regenerar seu joelho, mas ele então percebe que isso não importa. Ele então esfaqueia o ogro no outro joelho e quebra sua lança.
O ogro não será capaz de se regenerar com uma lança enfiada nele. Ele então esfaqueia o ogro no ombro para que ele não possa mover o braço. Enquanto desvia dos ataques do ogro, Sungmin se pergunta se o ogro diminuiu a velocidade ou se ele ficou mais rápido. Sungmin ouve o som de uma cigarra ao longe. Ele se lembra de seu treinamento nas montanhas, quando ainda era uma larva. Ele começa a se perguntar novamente sobre o que quer se tornar, mas ainda não sabe, e não pode ficar satisfeito apenas sendo uma cigarra. Ele ainda não sabe o que está no final de seu caminho atual. Ele está apenas avançando enquanto se prepara para o que está por vir até chegar ao fim daquele caminho. Sungmin finalmente derrota o ogro, e Lud pergunta a ele quem ele é. Sungmin também se pergunta o que ele é, mas uma coisa é certa, ele não é uma larva. Lud fica confuso com essa resposta e pensa que ele está falando besteira, mas ele diz que Sungmin é definitivamente interessante. Lud e Sungmin voltam para a guilda, trazendo os restos mortais do ogro Quimera.